Bem-vindas, bem-vindos ao ProtivityCast. Chegando aqui, né, no último episódio da nossa temporada em que a gente tem explorado a pesquisa Top Risks da Protivity em parceria com a Universidade da Carolina do Norte. Pesquisa muito voltada aí para o nosso mundo corporativo, mais de 1.500 executivos e membros de conselho abordando aquilo que traz mais preocupação, mas ao mesmo tempo o que tem mais de oportunidades para aproveitar, né, e conectar com as suas estratégias. E hoje, nesse fechamento da temporada, a gente traz aqui uma visão mais ampla, né, de pesquisas sobre riscos. A gente traz aqui uma curadoria, né, acho que é meio que uma prestação de serviços, né, para os profissionais que estão aí no dia a dia lidando com os riscos, com as oportunidades nas suas organizações. A gente tem aqui outras pesquisas para a gente explorar e fazer esse grande apanhado, né, de lições aí para que todos possam sair, né, desse último episódio e colocar já em prática, né, ações, seja para mitigação, seja oportunidades que podem realmente mudar aí a agenda estratégica, né, e gerar mais impactos pelas organizações. Estou aqui comigo com a minha super parceira, né? Está aqui comigo a Daniela Coelho, a nossa diretora de Risk Advisory, especialista em gestão de riscos. Dani, é um prazer tê-la aqui comigo nesse último episódio e por ter também participado de toda essa jornada, né, dessa nossa temporada do ProtivityCast. Ai, mais um ano, né, Lô? Mais uma pesquisa, mais uma temporada e estamos aqui falando da segunda metade de uma década tão turbulenta, né? Então o assunto não vai faltar aqui hoje. Muito bom, não vai mesmo, né? Então vamos lá, né, para começar a aquecer. Primeiro, acho que o que a gente já viu, né, e antes de entrar nas outras pesquisas, que a Top Risk traz isso, né? Essa visão dos riscos sistêmicos, os riscos interconectados. Hoje é muito difícil você pensar num risco isolado, né? Quando você pensa em cibersegurança, não dá para você não pensar em regulatório, não dá para você pensar numa consequência, né? Talvez um impacto que você possa ter nos aspectos de privacidade. Então, de fato, a gente vê essa interconexão. A gente já até trouxe isso, né, no ano passado, né, quando a gente falou da pesquisa de 25, quão realmente, de fato, não dá para você pensar mais isoladamente. E aí, eu adiciono aqui, né, a gente trazendo também mais pesquisas a respeito, tanto a pesquisa do Fórum Econômico Mundial, que tem, né, outras camadas, né? Acho que era legal depois você trazer um pouco, né, para qual o destaque de cada uma delas, mas também o relatório da Eurásia, né, trazem realmente essa interconexão, essa interdependência que a gente tem, né, hoje no olhar, numa visão de riscos. Então, acho que seria legal, né, primeiramente, você falar um pouco para cada olhar que essas pesquisas têm, para a gente depois se debruçar um pouco mais nessa interconexão, né? O que elas trazem aí de relevante, né? Seja para a gestão de riscos, seja de uma visão também consolidada, né? Para poder ajudar os profissionais nessa direção de caminho seguir. A pesquisa da Protivity, que é aquela que serviu de pano de fundo aqui para toda a nossa temporada, ela traz não somente uma visão ali de riscos, né, e muito baseada na percepção dos executivos, então ela conecta muito com o ambiente de negócio, mas esse ano ela está, acho que, especialmente interessante, porque traz também áreas de interesse, áreas de investimento, oportunidades. Eu vi até algumas pessoas postando resumos dessa nossa pesquisa, destacando essa questão, né, de que ela põe esse viés de oportunidade. Então, eu destacaria isso na pesquisa da Protivity, é uma pesquisa global. A gente tem a do Fórum Econômico Mundial, que talvez seja uma das mais conhecidas. Eu também vejo muita gente fazendo análise sobre essa pesquisa, só que ela traz outros atores, né? Ela não faz esse levantamento somente com o mercado ou com o mundo corporativo. Ela também acaba ouvindo governo, a academia, organizações da sociedade civil, então ela acaba trazendo uma visão mais ali de mundo, de sociedade. E a pesquisa da Eurásia Group, ela fala muito de riscos políticos. Então, no momento em que todos os aspectos geopolíticos, né, cheios de conflitos aí ao redor do mundo, estão muito em evidência, é uma pesquisa interessante também. Mas é lógico que existem várias outras referências, outras consultorias também fazendo as suas publicações, mas em relação a essas três que eu citei, é interessante também falar que elas trazem um recorte do Brasil.
Então, Muito além bom. da gente ter a visão global, cada uma delas tem um destaque ali sobre o nosso país também. E eu vou emendar aqui, você falou de interconexão, eu acho que a pesquisa do Fórum Econômico Mundial, ela dá visualmente, né, ela traz isso lá numa das páginas, que é essa interconexão. Então, por exemplo, se você tem uma questão de conflito, né, geopolítico, isso pode impactar ali numa ruptura da cadeia de abastecimento, isso impactando a economia de uma região, de um país, consequentemente gerando desigualdade, que leva à polarização, que gera desinformação. Então, assim, é uma teia mesmo, né? E não tem como olhar as coisas de forma isoladas, né? Mas eu destacaria aqui para início de conversa, então, essas três pesquisas, acho que pode ser aí trazer insights interessantes para o pessoal aí que trabalha com riscos, e não só, né, o pessoal de riscos, mas executivos e profissionais de forma geral. E acho que o que a gente pode até começar já com um sumário aqui, né? Quer dizer, se a gente fosse realmente chamar, né, a atenção, né, para quais aspectos, né, essas três pesquisas elas trazem, acho que o primeiro é que a gente continua, que a gente percebe, né, é a questão de cyber e geopolítica. Então são aspectos que estão na agenda, né, está na preocupação, né, vamos assim dizer, né, dos executivos, desses diversos atores. Então, é um olhar realmente, e que eu percebo que também, olhando essas mesmas pesquisas do ano passado, são sinalizações muito fortes, né, de cibersegurança, ou riscos de cyber, né, ataques, e também questões geopolíticas. Acho que o segundo ponto é toda essa camada tecnológica, né, que a gente tem esses grandes desafios, né, apontados, seja por questões da própria inteligência artificial, né, mas sejam também por questões da própria infraestrutura digital, que cada vez mais, sejam as empresas, os negócios precisam. Quando a gente pensa, inclusive, na própria IA, né? Quanto que você vai precisar também gerar de impacto, né? No sentido de infraestrutura para poder abastecer, né? Toda essa geração, né? De tokens, né? Para que se possa realmente fazer os modelos e se aproveitarem dos modelos de IA. Então, acho que esse é um ponto também, né? Da tecnologia, né? Os aspectos riscos tecnológicos que realmente aflora. E acho que a terceira camada aqui, que acho que está muito realmente presente, é a questão de talentos, né? A questão de pessoas. De fato, do ponto de vista, né, dessas pessoas, elas estarem capacitadas para lidar com esses novos riscos, né? Com essas novas tecnologias, com esse novo ambiente tão complexo, interconectado de riscos, cai realmente na preocupação que você tem, né, que as pesquisas trazem, né, que envolve esse talento, a cultura, a capacidade realmente de executar estratégias num mundo tão desafiador. Então, tecnologia, né, cibersegurança e geopolítica e pessoas, talentos, acho que é o que a gente pode reunir, acho que de destaque, né, dessas três pesquisas. Vamos aprofundar um pouco, né? Eu acho que a gente pode começar a aprofundar aqui pensando, né, nessa questão, puxando até a questão geopolítica. Acho que nesse momento que a gente grava esse podcast, a gente tem vivido tensões maiores, né, com os ataques, né, a guerra no Irã, traz realmente, né, acho que mais um desequilíbrio, né, e mais preocupações, né, em um mundo cada vez aí mais turbulento, né. Mas por outro lado, né, a gente vê pelas próprias pesquisas que há realmente nessa preocupação com o mundo mais turbulento, mas por outro lado, né, um apetite, né, e um olhar aí para crescimento. Então, como que a gente destaca isso, né? Como que você vê esses dois destaques estão contraditórios? São contraditórios, né? Mas como que a gente une isso e traz realmente uma conclusão para quem está ouvindo aqui a gente, né? A pesquisa da Protivit, vou até ler o número aqui certinho, traz uma informação que 69% dos executivos dizem estar confiantes em aumentar as receitas nos próximos anos. E esse aumento de receita vem muito embasado ali numa oportunidade de explorar ecossistemas. E a gente até falou bastante de ecossistemas no episódio 2, então também fica o convite aí para o pessoal assistir esse outro episódio. E aí tem a questão do contraponto da pesquisa do Fórum Econômico Mundial, que fala que 50% dos líderes globais veem no curto prazo como turbulento.
Então, pode ser uma contradição, mas eu acho que tem uma questão aqui dos executivos estarem se preparando melhor para essas situações. Eu vi isso na pesquisa do ano passado, da Protiviti, que falava que a preparação para situações de riscos, de crise, eu não sei se também muito em função aí do que foi a pandemia, né, que virou as coisas de cabeça para baixo, então trouxe essa necessidade de se antecipar, de estar preparados. Então, embora todos reconheçam que é um momento de turbulência, que é um momento desafiador, existe esse otimismo em buscar alternativas, em trazer receitas novas, em pensar em outras formas de fazer o negócio, né, baseado aí nesse ecossistema. Acho que conecta muito com a resiliência, né, empresarial, né? Em cada vez mais, por ter ambientes mais complexos, as empresas elas têm que estar mais preparadas, né, para reagir o tempo todo. A gente fala, né? Hoje um planejamento estratégico não é mais um planejamento de 5 anos, nem de 3. Se você tiver, né, um planejamento de 3 anos, certamente você vai ver impactos e mudanças necessárias acontecendo quase que trimestralmente. Então, essa resiliência faz com que também, né, acho que ao longo, né, desses anos, ela foi exigida, né? Você trouxe a questão de pandemia, né, e outros diversos acontecimentos, inclusive geopolíticos, foi trazendo essa necessidade de buscar alternativas. Talvez tenha realmente chegado num estágio em que os executivos eles se sentem mais preparados. E onde a crise é oportunidade, né? Acho que esse é um ponto que a gente... até histórias de sucessos de várias, né, empresas, empreendedores, que vêm realmente muitas oportunidades nas crises. Então, você está preparado para reagir à crise, reagir a novos riscos, reagir a contextos, né, mais desafiadores, é sinônimo de resiliência empresarial. Então, a gente pode traduzir também dessa maneira, né? Que a gente percebe realmente essa resiliência acontecendo, acho que mais na prática, né, do que antes. Os momentos exigem isso, né? Então, acho que além disso, né, a resiliência ela também não pode estar só dentro de casa, né? Você trouxe bem essa questão do ecossistema, né, de você buscar as parcerias, que a gente falou bem, né, acho que em um dos episódios aqui. Então, assim, a resiliência também, né? A resiliência de você encontrar alternativas, inclusive, né, dos seus parceiros, das suas rotas, da forma como você entrega, da forma como você desenvolve. Tem que ter planos B, C, D, né, elaborados. A incerteza, ela tá aí, né? Não tem como ter uma clareza do que vai acontecer, de ter ali como cravar quais vão ser os cenários. Então, é um movimento ali de crescer mesmo na volatilidade, né? Então, acho que é esse o espírito que eu tenho visto nesse momento. Muito bom. Vamos passar para um outro tema aqui, né, muito presente. Inclusive, a gente teve no episódio 1, né, a questão dos ataques cibernéticos, né, da preocupação, né, com a segurança. É o risco número 1, né, na pesquisa da Protiviti. Aparece realmente essa preocupação latente, né? Ela nunca deixou de estar presente, mas, de fato, né, se tornou o primeiro risco. E também isso é reforçado, né? Quando a gente pega a pesquisa do próprio Fórum Econômico Mundial, cyber... Até é interessante o termo, né? Cyber insecurity, né? A insegurança, né, cibernética, né? E a própria desinformação que isso também traz, né? Estão muito conectados e aparecem como também principais riscos, né, no relatório. Então, é interessante, assim, quão interconectado, primeiro, né, as pesquisas, elas estão. Então, por mais que elas tenham públicos até diferentes, né, você trouxe a questão dos atores, para todos, né, esses atores, é uma preocupação latente, né, os aspectos de cyber. O mundo está digitalizado, não tem mais como você entregar hoje, sem ter plataformas, tecnologias, a gente tem falado muito sobre isso. E acho que também as pesquisas trazem, né, esse avanço absurdo que teve da preocupação com a inteligência artificial. Então, ela sempre, né, é vista como oportunidade, mas também, rapidamente, ela aparece também com a preocupação de riscos, né? Tem só complementando aquilo, quando você fala de cibersegurança, a pesquisa da Protiviti,
a cibersegurança é o risco número 1 em todas as regionais. Acho que praticamente todos os países que responderam colocaram a cibersegurança como um risco número 1. Então, a gente vê isso no Brasil, a gente vê isso no resultado global, mas a gente vê isso em outros países também. Então, de fato, é uma preocupação, até porque já entendeu-se há muito tempo que não é um risco técnico ou tecnológico, ele é um risco de negócio. O nosso primeiro convidado, ele falou, olha, o CIO, ele tem que ter um papel cada vez mais importante dentro do negócio, ele não é só a pessoa técnica. Porque a partir do momento que você sofre algum ataque, ali uma indisponibilidade do seu sistema, seja porque foi explorada uma fragilidade de um terceiro, ou seja, porque você sofreu ali um ataque nos seus sistemas, porque teve um acesso indevido, isso pode gerar ali uma paralisação das suas operações, então um risco aqui à continuidade de negócios, consequentemente você pode acabar não conseguindo prover o serviço para os seus clientes ou entregar aqueles produtos, isso impacta na imagem, que pode impactar ali numa questão de posicionamento, market share, até chegar no valor da empresa. A gente já teve casos reais no Brasil há um tempo atrás, empresas do segmento de saúde, que saiu inclusive no jornal, que ela teve um impacto no valor, né, no dia seguinte ali, quando foi publicado que ela tinha sofrido um ataque cibernético. Então, de fato, é um risco que, quando materializado, ele tem uma mensuração real, né, do impacto que ele traz. E até acho que adicionando aqui um pouco da pesquisa da Eurásia, né, que vai para os aspectos mais políticos, geopolíticos, a pesquisa fala muito da guerra híbrida, né, em que você tem, né, uma coordenação, né, de ataques cibernéticos com ataques físicos, né, e que isso aumenta de certa maneira, na verdade não aumenta, exponencia a superfície de riscos, tanto para governos quanto para a sociedade. Então, não é, sei lá, alarmista aqui, né? Mas o quão, né, você percebe, né, o cyberataque, essa cyberinsegurança, né, insecurity, né, como trazido o termo, em todos, a preocupação para todos os atores. E a gente vendo o uso da inteligência artificial nessa guerra que está acontecendo neste momento, né? Então, que é o que sempre dizem, né? As guerras vão gerando avanços, né? Por incrível que pareça, né? Enfim. Até trazendo, né, a camada de inteligência artificial, acho que um grande ponto, até antes de falar da própria inteligência artificial, é a própria... o ambiente, né, tecnológico das empresas. Acho que um ponto que aparece, inclusive, forte na pesquisa hoje, né, acho que nessa última da Top Risks da Protiviti, é de fato os sistemas legados, né, os sistemas não modernizados. Você tem realmente um aparato que não necessariamente você vai conseguir avançar e extrair, né, o que há de melhor dos seus dados e aí, por consequência, os impactos da própria inteligência artificial, daquilo do ponto de vista positivo, né, que ela pode te trazer. Então, essa camada tecnológica, né, quando a gente fala seja de cibersegurança, seja de inteligência artificial, para você se proteger e para você aproveitar as oportunidades, ela é fundamental, né? Então, esse legado realmente é algo que aparece como um destaque, né? Então, é necessário, né, ter essa modernização, né? Então, olhar até por esse ponto de vista, né, que para você aproveitar as oportunidades, você precisa se modernizar e também para você se proteger, né? Para você conseguir também usufruir de várias tecnologias que existem já hoje, né? Por exemplo, para você fazer governança de IA, né? Para você fazer regulação de como a IA está sendo utilizada na sua organização. Então, você se aproveita, né, desse investimento para realmente aproveitar oportunidades, mas também mitigar riscos. Eu participo de alguns grupos de profissionais de riscos e uma palavra que eu acho que tem aparecido muito é a questão da velocidade. Então, seja na velocidade da transformação ou a velocidade da materialização de um risco. E você citou, Elô, não sei se você vai se lembrar,
no episódio 1, nessa questão da velocidade como as coisas vêm se transformando. E o nosso convidado até falou, né, que eu fiz uma analogia sobre questões de como que você vai concorrer com empresas que são nativas digitais. Ele falou, olha, mesmo a empresa nativa digital, a coisa é tão rápida que aquilo que ela já, a forma que ela construiu, aquilo já no dia seguinte já pode estar desatualizado, né? Então, tem esse desafio de velocidade e de evolução. Mas, de fato, essa questão da infraestrutura e sistemas legados foi algo que apareceu esse ano, não tinha aparecido nos top 10 riscos aqui no Brasil, e então ela vem compor esse pacote, né, de cibersegurança, tecnologia, sistemas legados e a gestão de terceiros, né? Que também ali pode ser uma fonte de riscos. Então, eu gosto de olhar esses assuntos meio que em bloco, assim, né? Até porque a gente está falando o tempo todo aqui que é tudo interconectado, né? Exatamente, né? Não dá para você olhar de uma maneira isolada, né? Ou seja, para você analisar né, os possíveis impactos e também quando você pensa, né, em trazer soluções estruturantes, né? Então, você tem que realmente trazer essa interconexão. A gente falou aqui de Security by Design também, aqui é o Risk by Design, né? Então, em tudo que você realmente for construir, e também não é ser alarmista, não é ser pessimista, é você ser realista, né? E se, né? E se? E falando de risco by design, teve o episódio 2, né, do Alexandre, que falou do shopping, que ele falou de uma situação que eles poderiam implantar uma tecnologia, mas que entenderam que a exposição ao risco era maior e que acabou, né, cancelando aquela iniciativa. Então, acho que é um pouco isso, né? Quando você vai pensar num novo produto, numa nova prestação de serviço, como que você olha além das oportunidades e receitas e mercado, o que aquilo pode trazer de risco também, né? Então, na concepção do produto, você levantar possíveis riscos, seja porque se é um produto que você depende de uma matéria-prima, que vem de uma fonte que você não tem certeza dessa cadeia, né? Se ela segue ali as diligências necessárias ou porque aquilo pode te gerar alguma ruptura de alguma forma. Então, ter o olhar de risco nessa concepção de novos negócios, de produtos, é importante também. Interessante. Acho que queria entrar aqui, talvez, num risco, num aspecto que a gente pouco explorou, talvez, nessa temporada, mas que, de certa maneira, em outros anos, apareceu com mais força, que é a questão climática, né? Acho que a gente teve, né? Viveu, acho que um boom, um hype de sustentabilidade, né? De falar de ESG. Depois de um tempo, falou, não, isso não é prioridade, não dá dinheiro. Eu acho que talvez agora, né, tem uma clareza maior de quando a gente fala, né, de mudanças climáticas, os impactos, de fato, que isso trazem, né, para os negócios. Então, acho que é um pouco aqui, né, do que... principalmente, acho que a pesquisa do Fórum Econômico Mundial traça, né? Traça aqui que, tanto assim, né, coloca como até os principais riscos globais, pensando até numa visão mais, o horizonte mais de 10 anos, né? Seja eventos climáticos extremos, a perda da biodiversidade, fala nas mudanças críticas nos sistemas da Terra, né? E até, muitos falam até na posição da Terra, muda equilíbrio. Então, acho que a gente pouco explorou, mas eu acho que quando a gente traz aqui o olhar do Fórum Econômico, é algo que aparece, até porque acho que a gente tem mais atores, né? Ele sai somente, né, do universo do mundo corporativo. E aí também tem um destaque, né, para a própria infraestrutura, né? Então, infraestrutura que inclui aí redes elétricas, barragens, sistemas logísticos, né, que estão sendo pressionados, e acho que a gente vê eventos realmente de riscos materializados por eventos climáticos, né? Acho que um ponto que a gente até destacou na temporada passada foi aquela triste tragédia que aconteceu no sul do país, né, com as enchentes, né? Então, a gente falou um pouco sobre isso, né, no ano passado. Então, acho que o Fórum Econômico Mundial ele traz realmente uma luz maior para isso e agora acho que de uma maneira mais pragmática, né, esses impactos.
Não é que esses riscos deixaram de existir, é que tem tanta coisa urgente acontecendo no mundo que outros assuntos acabam ganhando Afloraram. relevância no curto prazo, né? Mas se a gente for ver, existem riscos ambientais ainda no top 10 do curto prazo, mas quando a gente olha no longo prazo, dos 10 riscos, 5 são voltados aí aos aspectos ambientais, aos aspectos climáticos. E é um ponto bastante importante, você falou da tragédia aí do Rio Grande do Sul, a gente teve recentemente em Minas Gerais, é uma situação bastante crítica também, bastante triste. Então, isso conversa muito com uma visão de resiliência climática, que é um ponto importante a ser olhada. E quando a gente fala dos aspectos de sustentabilidade, eu vejo a energia sendo um item. A gente falava muito de descarbonização, energia de baixo carbono, mas também tem esse assunto aqui de energia que em algum momento a gente pode trazer também, mas eu acho que é um aspecto até porque conversa com infraestrutura e isso tudo que você citou anteriormente. Energia do ponto de vista até da sua escassez, né? Quer dizer, você tem tantos os aspectos de para você precisar avançar, né? Você vai precisar cada vez mais de energia. Só que também, se você não se preparar do ponto de vista de infraestrutura, e aqui a gente não está falando só da organização, a gente está falando de infraestrutura de países, né? Exato. Infraestrutura que vai fazer realmente a locomotiva andar, né? Ela correr pelos trilhos. Se quiser dar mais um destaque. Não, eu vi uma fala não sei se você lembra do Larry Fink, ele era... Famoso Larry Fink. Na BlackRock, há 5 anos atrás, 10 entre cada 10 palestras citavam Larry Fink. Enfim, ele está numa posição aí de co-presidente interino do Fórum Econômico Mundial, já que estamos citando o reporte de riscos deles, ele fala muito sobre a preocupação de se diversificar a fonte de energia, até conectando com a IA. Né? A inteligência artificial vai requerer cada vez mais uso de energia, né? Então, quando você faz aquele videozinho da girafa dando cambalhota, está consumindo, né, energia. Então, isso vai fazer com que haja uma preocupação em se conhecer essas fontes, em saber se essas fontes são limpas, são renováveis, e aí eu vou conectar então com uma outra pesquisa, que é a da Eurasia Group, que a gente já citou aqui, que ela fala como risco número 2, ela faz uma menção à China tomando uma posição aqui de destaque nesse contexto, inclusive fazendo investimentos no Brasil. Então é bem interessante, acho que trazer à tona aí esse aspecto aí sobre energia. Que está conectado diretamente com a questão de infraestrutura, né? Necessária realmente para avançar. Bom, quando a gente trouxe, né, no início, né, o resumo, né, das pesquisas, 3 principais pilares, e o último aqui que a gente vai abordar é pessoas, né, é talentos, né, seja pela sua capacidade, né, de executar tudo que está sendo, né, todos esses avanços estão sendo propostos, seja também a capacidade depois de gerir essas pessoas, né? Então, a gente fala muito de upskilling, reskilling, né? Acho que são termos que todo mundo, se não sabia, começou a conhecer de uns anos para cá, né? Do lifelong learning, né? O tempo todo, né? Você, todo dia você está aprendendo, tem que aprender uma coisa nova, né? Para aproveitar essas oportunidades. Então, é uma camada que precisa, né, realmente ter uma atenção muito especial. A máquina não vai fazer tudo, a gente precisa das pessoas por trás dessa máquina. Então, acho que seria legal a gente dar alguns destaques também, né, das pesquisas nesse aspecto aqui para o pessoal. É muito nesse sentido que você traz, Elo. É como que as pessoas e as empresas vão capacitar essas pessoas para que elas possam enfrentar essas inovações, estarem aptas a lidar com essas tecnologias. Mas esse aspecto de pessoas, ele vem há muitos anos, né? Desde que a gente vem acompanhando essa pesquisa, a gente tem visto essa camada de pessoas sendo citada, seja numa questão, né, um tempo atrás de continuidade, de você ter ali uma preocupação com retenção, sucessão e atração. Quando a gente fala de pessoas, a gente passou por um período que falou-se também sobre saúde mental.
E agora a gente vê falando novamente de pessoas, mas muito sobre esse aspecto de será que eu tenho as habilidades necessárias frente a essas novas demandas, frente a esse novo mundo que vem se criando em função de tecnologia. Então, isso acaba passando também por uma cultura organizacional, por um entendimento e mapeamento de quem são essas pessoas, né? Se você precisa se transformar, né? Buscar ali Sim. uma nova habilidade, ou então potencializar aquilo que você já tem. Então, são vários caminhos e estratégias que as empresas podem buscar para poder endereçar esse assunto aí, essa camada tão importante, né? Que são as pessoas. E ter realmente, né? A gente fala muito de ter as pessoas certas no lugar certo, né? Então, é importante realmente fazer essa análise muito profunda de como que vai ser essa força do trabalho, né? Já hoje, né? Quer dizer, será que os analistas, né, que começam, né, nas diversas áreas da empresa, eles vão fazer as mesmas coisas que faziam 5 anos atrás? Se você estiver utilizando, né, na potencialidade, né, de transformação que uma IA, por exemplo, né, traz, a resposta é não. Então, qual que vai ser a porta de entrada? Como que você vai ter que receber esses novos? Porque assim, as pessoas precisam ingressar no mercado de trabalho. Né? Então, como que vai ser essa transformação? É um papel também das organizações pensarem nisso. E tem um aspecto interessante, a gente já vê alguns movimentos das pessoas no processo seletivo já querendo testar como que aqueles candidatos fazem uso de IA. E existe uma preocupação se, além de saber usar, fazer prompts, existe algumas, a gente já ouviu de alguns profissionais, né, dessa área de recursos humanos, falando sobre os processos seletivos que estavam sendo muito feitos online, mas que será que no online a pessoa pode fazer alguma consulta e você não saber exatamente o conhecimento dela? Então, algumas empresas pensando em trazer esse processo para o presencial novamente, mas daí volta um outro questionamento, mas se no dia a dia ela vai ter acesso a esses recursos e vai poder buscar isso, por que que ela não pode usar, né, essas consultas eventualmente num processo seletivo? Então, são tantas camadas, né, e tantas coisas que dá para a gente pensar, mas que é um movimento muito interessante, assim, da gente ficar atento, né? Até é interessante porque você voltar a fazer processos, né, de recrutamento presencialmente, né, acho que não passava, acho que pela cabeça de ninguém. Né? Uhum. Então, acho que até para buscar esse equilíbrio, quer dizer, deixa eu ver se a potencialidade realmente do uso da IA está sendo feita da maneira correta, né? Em linha, inclusive, do que vai ser a cultura da empresa, né? As regras, aquilo que norteia, né? O dia a dia, né, desse profissional se ele vier trabalhar aqui. Então a gente também vê é interessante ver algum retorno, né, de algumas coisas do presencial sob essa ótica também de pessoas, né? Não só de cultura, mas também da porta de entrada, né, desses profissionais. Porque isso acaba conversando com o aspecto ético também, né? Como eu falei, são tantas camadas que dá pra gente pensar Várias. aqui, né? Se a gente for, né, caminhando aqui já pro nosso final aqui no nosso bate-bola, mas trazer, né, um resumo, assim, né, de quais são os principais pontos de atenção, por onde realmente, né, sejam profissionais da área, sejam, né, os executivos, eles precisam realmente ter atenção, né, para caminhar, né? Se a gente fosse resumir aqui tudo que a gente falou, que resumo você faria, Dani? Eu gosto muito de trazer aqui a visão de não só de riscos, mas também essas camadas que se abrem em termos de oportunidade. Então, a pesquisa da Protivity, ela coloca muito bem isso, né? Desde uma visão ali de se investir em eficiência, em improvement, né, dos processos, né, a melhoria aí dos processos, mas também trazendo ali uma visão de como eu equilibro isso com segurança, com os aspectos da inovação, da modernidade. Então, acho que esse equilíbrio vai ser a chave, né, e quem conseguir encontrar essa equação, acho que vai estar muito bem posicionado. Eu acho que um ponto que eu adiciono e que a gente também tangenciou em alguns momentos aqui, né, nos episódios, é o apetite, né? Então, eu acho que cada vez mais, né, as empresas, né, os executivos, né, têm que ter consciência de qual que é o seu apetite ao risco. Que isso vai trazer também naquele momento, e aí, né, o que eu faço, né? Eu não quero sozinho tomar a decisão. Seja, então, uma decisão pautada já
né, em uma política estabelecida, né, de apetite ao risco. Que aí sim você também acaba aproveitando as oportunidades, tendo realmente esse respaldo. Porque, de fato, o que você trouxe, acho que foi pela primeira vez que eu vi realmente uma pesquisa, né, voltada, né, para falar de riscos, falando tão fortemente de oportunidade. E que é isso que a gente, até na nossa história aqui, né, da nossa vivência, né, de gestão de riscos, auxiliando, né, os clientes, né, nessa trajetória, nessa jornada que ela nunca acaba, ela está sempre em transformação. É o que a gente realmente sempre trouxe, né? Você pensar realmente qual que é essa equação, né? Onde está, né, o limite para você aproveitar as oportunidades. Porque onde há risco, há retorno, né? Onde a gente enxerga uma crise, a gente enxerga oportunidade. Então, buscar esse equilíbrio é um desafio, né? É diário, mas ele tem que realmente ser feito de uma maneira pragmática, embasada, para que realmente você tenha mais conforto na sua tomada de decisão. Acho que foi uma temporada bem rica, em que a gente conseguiu realmente tangenciar os principais pontos de preocupação, mas também trazendo oportunidade. Acho que o principal que a gente sempre tenta trazer aqui são esses exemplos, os práticos, né, de como você aplica, né, com casos reais, né, e que realmente a gente possa inspirar, né, esse mundo, né, tão desafiador, mas que tem que realmente colocar o risco como pauta estratégica. E antes de você encerrar, Elô, só uma curiosidade, porque a gente recebe aqui, né, o resultado da pesquisa Protiviti, né, a pesquisa global, e a gente recebe o resultado aqui do Brasil, e a gente faz todas as análises, conexões, o que aparece também no Brasil, o que aparece em outras partes do mundo. Então, eu faço essas análises, eu escrevo, e eu lembro que esse ano, isso foi entre o fim do ano e o início desse ano de 2026, e nessa edição eu escrevi ali algumas análises, e antes de disponibilizar para vocês, eu falei, acho que eu vou dormir, vou descansar, e amanhã eu dou uma última repassada antes de disponibilizar. E foi bem no dia que teve a questão da Venezuela, né? Trump, Venezuela, ou seja, a coisa muda constantemente. Então, eu acabei incluindo, isso já estava no nosso radar, toda a parte de risco geopolítico, por exemplo, mas a gente não tinha o fato, né? A questão materializada ali, né? De ter uma coisa tão perto aqui do Brasil acontecendo. Então, acho que a mensagem é, né, para os profissionais aí que se interessam por esse assunto de gestão de riscos, certamente não vai ter monotonia trabalhando com isso, porque é algo bastante dinâmico e as empresas precisam estar atentas, né? Seja ali para entender quais são esses cenários, mas também poder tirar partido e aproveitar as oportunidades. É isso mesmo, acho que você mais uma vez, deu uma aula. É isso aí, Dani. Muito obrigada pela parceria. Obrigada. Eu agradeço muito a vocês que participaram, assistindo, compartilhando, né, os nossos episódios. Fiquem à vontade para nos conectar, né, no LinkedIn, conversar com a gente, trazer suas impressões. Compartilhem, né, com quem você entende que esses episódios eles vão impactar. E, mais uma vez, deixo a mensagem aqui que o link para a pesquisa da Top Risks está na descrição. E continue seguindo a Protiviti para novos episódios, novas temporadas do Protiviti Cast. Muito obrigada.